Olá, queridos alunos e alunas de Teoria Geral do Direito. Chegamos aqui ao nosso último tópico da nossa disciplina. Foi um semestre bem atípico para todos nós, né, com algumas dificuldades, mas o importante é que no fim das contas conseguimos vencer, conseguimos aprender com toda essa situação que foi ocasionada com o regime letivo remoto. E aqui nessa aula de hoje nós vamos falar de dois pontos importantes dentro da parte geral do Código Civil, que diz respeito à teoria das nulidades e também o que diz respeito às provas. Então, essas são as questões, os dois pontos que nós vamos discutir na aula de hoje. Primeira coisa, primeiro ponto que nós vamos estudar nessa aula são as teorias das nulidades. Ao longo das nossas últimas aulas, quando nós começamos a estudar o que vem a ser a teoria geral do negócio jurídico, quais são os vícios ou defeitos deste negócio jurídico, nós começamos a ver também com relação à validade dos negócios jurídicos. Quando eu dei a aula para vocês e que eu demonstrei a escada pontiana, naquela oportunidade eu já assinalei para vocês quais tipos de situação podem ensejar a nulidade ou a anulabilidade dos atos e negócios jurídicos. Nessa aula especificamente, vou falar algumas peculiaridades e algumas considerações a respeito destes dois institutos, complementando a aula já ministrada anteriormente. Então, temos aqui dentro do Código Civil um capítulo destinado à teoria da invalidade dos negócios jurídicos. E o que causa essa invalidade dos negócios jurídicos é justamente vícios que podem ocasionar ou uma nulidade ou uma anulação desses negócios jurídicos. Então, na nossa aula, nesse primeiro bloco, nós vamos ver o que é nulidade e o que é anulabilidade. E perceber aí as diferenças desses dois institutos que são relacionados com a invalidade do negócio jurídico. O primeiro ponto que eu trago para vocês diz respeito à nulidade. Já esclareço que tanto a nulidade quanto a anulabilidade, elas se referem a essas imperfeições existentes e constatadas em atos e negócios jurídicos. Só que a nulidade, esse vício, essa imperfeição, ela é tão mais grave, tão mais séria, que o legislador ele atribuiu uma consequência, um efeito diferente a ela. Então, dentro do que nós temos do Código Civil, a gente tem como a nulidade aquela sanção que é imposta por lei a atos e negócios jurídicos que são realizados sem a observância dos requisitos legais. Um exemplo de nulidade nós vimos aí com relação ao objeto do negócio jurídico. Toda vez que nós temos um objeto ilícito, impossível, indeterminado, nós estamos diante aí de uma possibilidade de declaração da nulidade deste ato. A nulidade, o vício, né, como ele é tão grave, ele é tão sério, o legislador ele buscou proteger o interesse coletivo, o interesse social. Então, aqui é como se esse interesse transcendesse a própria relação que foi travada entre as partes, entre os particulares de um determinado negócio jurídico. Por isso que nós dizemos que a nulidade, ela ofende princípios da ordem pública. Então, ele ofende não somente as partes contratantes, ele ofende toda a sociedade, toda a coletividade. Dentro da classificação das nulidades, nós temos aqui, em primeiro momento, uma classificação relativa às nulidades que são denominadas absolutas e as nulidades que são consideradas nulidades relativas. Lembrando que as nulidades relativas, elas também são chamadas de anulabilidade. Então, aqui a gente está vendo aonde estudamos a anulabilidade. Vamos lá, a nulidade absoluta é aquela que ela é tão severa que ela envolve, então,
matérias conhecidas de ofício, de ordem pública. E se elas podem ser conhecidas de ofício, significa que um julgador, se ele estiver diante de um contrato que foi celebrado por uma parte absolutamente incapaz, ele pode declarar a nulidade daquele contrato sem nenhuma das partes contratantes pedir a ele. Então, aqui, quando eu falo que a nulidade absoluta significa que ela pode ser pronunciada de ofício, significa que ela pode ser conhecida independentemente de manifestação das partes. E é isso que traz o artigo 168 do Código Civil, que diz que as nulidades elas devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou de seus efeitos, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Isso significa uma outra informação importante a respeito da nulidade absoluta. As nulidades absolutas, elas não podem ser sanadas, nem podem ser confirmadas com a prática de um ato. Então, toda vez que eu estiver diante de uma nulidade absoluta, diante desse critério de ordem pública, eu simplesmente desconsidero todo o negócio jurídico e volto ao status quo ante. Diferentemente, a nulidade relativa, que se refere à anulabilidade, ela atinge também negócios jurídicos que têm vícios, mas esses vícios eles não são tão graves. E percebam, esses vícios eles atingem somente as partes daquele negócio. Então, nesse sentido, por atingir só as partes daquele negócio, são essas pessoas as interessadas em promover aí a declaração dessa anulabilidade. Então, aqui é importante dizer que quem gostará de ter invalidado o negócio jurídico são as partes interessadas daquele negócio. E olhem, uma característica também importante aqui da nulidade relativa é que esses negócios jurídicos, eles podem ser tanto afastados ou sanados pela própria vontade das partes. Exemplo do que nós temos de nulidade relativa, e nós vimos aí na última aula relativa a vícios dos negócios jurídicos, diz justamente a respeito dos defeitos de dolo, de erro. Todos esses ensejam a anulação do negócio jurídico. Pode passar, por favor. Ainda dentro da classificação das nulidades, nós temos outras duas hipóteses. Uma classificação a respeito da possibilidade de se reconhecer uma nulidade total e de se reconhecer uma nulidade parcial. Quando eu estou diante de uma nulidade total, pelo próprio nome já indica, né? A nulidade total, ela atinge todo o negócio jurídico, todos os dispositivos, tudo que diz respeito àquele negócio travado. Então, eu não consigo aproveitar ato nenhum. É tudo inquinado de imperfeição. Já por outro lado, eu tenho a possibilidade de reconhecer uma nulidade parcial, ou seja, de parte desse negócio jurídico. Toda vez que eu estou diante de uma nulidade parcial, significa que eu tenho uma parte do negócio que ela é inquinada por vícios, ela está viciada, e eu tenho uma outra parte que ela está dentro da legalidade, que ela pode ser aproveitada. Nesse ponto, será considerada aproveitada essa parte que não está pendente de nenhum vício, se não houver comunicação entre ambas as partes. É o que dispõe para a gente o artigo 184 do Código Civil. Esse artigo, ele consagra dentro do ordenamento jurídico o princípio, então, da conservação do negócio jurídico. E ele diz o seguinte: respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudica a parte que for válida, se essa for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das acessórias, mas a dessa não induz a da obrigação principal. Essa parte final vem nos dizer justamente aquela questão que vimos a respeito da órbita que transita em frente de um negócio jurídico principal.
negócio jurídico principal, todas as cláusulas acessórias, elas dependem do principal. Então, se o objeto principal, o negócio principal, for declarado nulo, consequentemente, todas as obrigações acessórias também serão declaradas nulas. Mas se a gente tiver uma cláusula acessória nula e o negócio jurídico principal todo correto, todo válido, nesse caso específico, a nulidade da cláusula acessória não atinge o principal. A última classificação que nós temos diz respeito à forma como a nulidade está prevista dentro do Código Civil. Nós temos duas hipóteses. Nós temos a nulidade que ela é expressa, ou seja, o Código Civil ele já destaca que será reconhecido como nulo o negócio jurídico em determinadas situações. Então, nesse caso, a própria lei, o próprio código, ele já sinaliza quais hipóteses ele considera nulo. Por outro lado, nós temos também uma possibilidade de uma nulidade implícita. Implícita significa que ela está nas entrelinhas aí. Dentro dessas entrelinhas, nós temos algumas expressões do nosso vocabulário que nos induz a entender que aquele negócio, caso ocorra alguma situação, ele possa vir a ser declarado nulo. É como acontece, por exemplo, nas expressões não podem do artigo 1521 e também não se admite do artigo 381. Então, nesses dois casos, se porventura acontecer a situação descrita no Código Civil, estaremos diante de uma nulidade implícita e poderá, então, esse vício ocasionar a declaração de nulidade deste negócio. Por fim, a gente precisa estudar aí as características da anulabilidade ou nulidade relativa dos negócios jurídicos. Pela doutrina, a anulabilidade ela é reconhecida como uma ofensa direta ao interesse particular. O que está em jogo aqui, então, é interesses de pessoas privadas. Então, aqui não há o requisito da ordem pública, não há essa transcendência do interesse coletivo, de se preocupar em proteger toda a sociedade de um negócio jurídico que está viciado. O intuito aqui é proteger apenas os contratantes e, eventualmente, terceiros que sofram os efeitos desse negócio jurídico, mas não toda a sociedade. É importante dizer, dentro da anulabilidade, que a anulabilidade, ela necessariamente perpassa por uma ação aí que visa desconstituir esse vício, né? E declarar essa anulação do negócio jurídico. Como nós vimos durante os vícios ou defeitos dos negócios jurídicos, a gente percebeu que há aí ações específicas para cada tipo de vício, né? O erro, o dolo, cada um. Fraude contra credores, que é a ação pauliana. Todas elas a gente tem aí mecanismos para acionar o judiciário, para acionar o juiz e que o juiz se manifeste sobre esses vícios, sobre esses defeitos que invalidam o negócio jurídico. É importante destacar que nesse caso específico da anulabilidade, toda essa demanda, toda essa ação, ela tem um prazo para ela ser acionada, um prazo que pode ser de prescrição ou de decadência, mas as partes, volto a frisar, elas têm que promover essa ação, buscando aí a declaração da nulidade pelo juiz dentro do prazo estabelecido por lei. Isso é uma característica muito prezada dentro da anulabilidade. Passado esse prazo, infelizmente, as partes não conseguem anular a parte relativa aí que estiver inquinada de vício. Outro ponto importante a se dizer que, diferentemente da nulidade absoluta, a anulabilidade ela enseja a possibilidade de confirmação de um negócio jurídico. Isso significa que é totalmente possível uma parte, mesmo que tenha algum vício presente naquele negócio jurídico, ela pratique um ato ou ela mesma ratifique
o contrato que foi assinado e insere aí uma cláusula que afasta a anulação, que afasta o vício a ensejar a anulação do negócio jurídico. Então, nesse ponto aqui, as partes, então, podem sanar e confirmar o negócio jurídico. Vamos supor aí que a gente tem um negócio jurídico que tem um vício firmado no erro. Né? O erro quando a pessoa não tem a capacidade, o homem médio, né? E aí acaba por se enganar com relação a algumas características do objeto daquele negócio jurídico. Mesmo a pessoa que celebrou um contrato jurídico em erro, ela pode confirmar esse negócio jurídico. Totalmente possível. Mesmo ela estando enganada, ela pode ir lá e efetuar o pagamento desse negócio jurídico, confirmando então a prática deste negócio. Outro ponto para se destacar é justamente o que está estabelecido no artigo 172 do Código Civil, que o negócio anulável ele pode ser confirmado pelas partes, salvo se aí afetar direito de terceiros. Então, se afetar esfera jurídica, a esfera patrimonial de terceiros, que não são os contratantes, aí não é possível haver a confirmação do negócio jurídico. Aí é necessário, então, a declaração da anulação desse negócio, ok? Importante destacar que um negócio nulo, que é um negócio que está inquinado por uma nulidade absoluta, nesse caso, o negócio nulo ele não está sujeito a prazo prescricional. Importante dizer também que o negócio nulo ele não pode ser sanado, ele não pode ser corrigido e ele não pode ser confirmado pela prática de um ato aí da outra parte interessada. Então, negócio nulo não cabe confirmação e não cabe ser sanado, ser corrigido de nenhuma hipótese.